Olá, turma do oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora Luciana. Vamos dar início aqui a mais uma aula da disciplina de filosofia, certo? Nosso conteúdo hoje é sobre as divisões da lógica aristotélica. Então, vamos entender o que é a lógica, né? A lógica é o estudo dos métodos e princípios da argumentação. Investigações das condições em que a conclusão de um argumento segue necessariamente as suas premissas. Então, vamos entender primeiramente o argumento, né? O que é o argumento? O argumento ou raciocínio é uma sequência de enunciados nos quais encontramos uma relação entre as premissas e a conclusão. Então, só que as premissas elas devem apresentar razões que fundamentem a conclusão. Já o termo premissas, né, ele vem do latim e significa que foram colocadas antes. Então, são as proposições, ou seja, os enunciados, que antecedem a conclusão e a sustentam. Então, a passagem das premissas para a conclusão chama-se inferência, que vem do termo latim infere, levar para, certo? Então, entre as definições mais clássicas em relação à lógica, podemos descrevê-la como um modo de estudar os métodos e as formas da argumentação. Então, a lógica ela preocupa-se em analisar as condições que levaram à conclusão do argumento após o anúncio das premissas. Observamos aqui os exemplos, né? Todos os elefantes eles são mamíferos. 2. Ora, todos os leões são mamíferos. 2, né? Então, por último, portanto, todos os leões são elefantes. Então, vamos pela lógica aí. Será que todos os leões eles são elefantes? Não, então aí não tem a questão de lógica, né? Nesse argumento aí. Então, o pensamento lógico ele é constituído por 3 partes. Temos o termo, a proposição e a própria argumentação. Vale ressaltar que as premissas elas estão localizadas nas 2 primeiras afirmações e a partir do enunciado delas nós podemos tirar uma conclusão. Então, ao analisarmos rigorosamente o argumento, nós percebemos que ele não é válido. Então, nesse simples exemplo que eu citei no slide da aula passada, né? Nós percebemos a necessidade de ficarmos atentos e lermos com clareza os enunciados. Então, tá lá, portanto, todos os leões são elefantes. Então, temos que estar atentos. Claro que todos os leões não são elefantes, né? Os leões, eles são leões e os elefantes são elefantes. Então, vamos ver a questão da lógica, né, na frase. De acordo com o filósofo Aristóteles, a lógica ela pode ser segmentada em lógica formal ou menor, né? E a lógica material ou maior. Então, vamos ver aqui cada uma. Na lógica formal, ela abrange a operacionalização correta dos pensamentos. Caso as regras sejam exercidas corretamente, logo nós definimos o raciocínio como lógico. E temos a lógica material, que é a menor, né? Ela engloba as operações de pensamento aplicadas aos objetos a serem conhecidos. Então, fazendo um corte transversal, nós podemos concluir que a lógica formal ela se dedica aos pontos de conexão do pensamento, enquanto a lógica material ela avalia a coerência entre o raciocínio e a realidade estudada. Então, temos aqui o argumento, o termo e a proposição. São exemplos que eu vou citar aqui para vocês. Então, na primeira proposição eu tenho o mercúrio é um metal. Segunda proposição, ora, o mercúrio não é sólido. Essas 2 primeiras frases, elas são premissas ou antecedentes. E a última frase, logo, algum metal não é sólido. É a conclusão ou o consequente. Então, a proposição, ela consiste no enunciado pelo qual negamos ou afirmamos algum conceito. Temos aqui uma frase, todos os elefantes são mamíferos. Então, todo, no caso é o que é do elefante, é M. M é mamífero. Então, todos os elefantes são mamíferos. Temos uma proposição em que o termo mamífero iguala-se ao termo elefante. Observe os exemplos. Todo paulista é brasileiro. Então, a letra P é representada por paulista. Aliás, o paulista é representado pela letra P
e brasileiro é representado pela letra B. Alguma mulher não é justa, então a mulher ela está representada pela letra M e justa é representada pela letra J, certo? Por hoje é só, até a nossa próxima aula.